Amém? Queridos, é um privilégio para mim poder falar desse tema, Setembro Amarelo, porque eu já estive nessa condição. Eu já estive deprimido, já estive mal. E olha que engraçado, para quem não me conhece, eu sou o Jorge, sou casado com a Gisele. E a Gisele, para alguns aqui, é a doutora Gisele, porque ela é psicóloga. Já pensou você ter uma psicóloga dentro de casa e ficar deprimido? É difícil demais, né? É duro, né? Aí você senta no sofá de casa, você tá no sofá ou você está no divã. Ela está te avaliando, não sei se eu posso falar as coisas para ela, que daqui a pouco ela está. E é engraçado que a gente vai caminhando junto, eu e a minha esposa. Eu sou, para quem não sabe, eu sou corretor de câmbio, trabalho com remessas internacionais. E o que acontece? Aos poucos, ela vai entendendo um pouquinho do meu mercado, do que eu faço, do como eu trabalho. Ela já sabe o que é spread, ela já sabe o que é uma invoice, ela já sabe o que é alguns termos que a gente usa dentro do nosso trabalho. E eu acabo conhecendo algumas coisas também do trabalho dela, né? É o burnout, é o borderline, transtorno de bipolaridade, narcisismo. Então a gente acaba conversando um pouco. Obviamente que ela não pode compartilhar comigo as pessoas, os casos, mas a gente vai conversando assim de situações aleatórias e eu acabo aprendendo sempre um pouco com ela, né? E à medida que a gente veio falando sobre esse mês em especial, a gente falando de tantas coisas, tantos assuntos, tantos casos, tantas pessoas que passaram por isso, né? E a depressão, quando você joga hoje, a depressão, segundo o que está aí, qualquer pesquisa, se você der um Google, você vai ver. Depressão é tida como o mal do século. O mal do século. E engraçado que quando você fala com as pessoas mais antigas, os mais velhos, os mais experientes, eles falam muito disso. Ah, não, isso daí é uma coisa da moda. É que está na moda. Será que é mesmo? Será que a pessoa... Isso aí, às vezes, as pessoas até, muitas vezes incrédulas, falam, isso é falta de Jesus. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler só uma parte aqui do texto. E eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Amém? Porque nós vamos ler alguns textos aqui. Não vamos ficar presos só no mesmo texto. Mas eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Por quê? Evangelho de João, capítulo 16. Diz assim, só finalzinho. 16, 11. Olha só o que está escrito. Jesus está explicando que é importante que o Espírito venha, o Espírito Consolador venha, para que a gente não fique órfão. Mas ele diz uma parte muito interessante aqui, ó. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. O inimigo das nossas vidas já está julgado. E muitas vezes a gente carrega um peso de que ele não está julgado ainda. Espiritualizamos muito mais as coisas do que às vezes deveríamos espiritualizar. Amém? Então, antes da gente entrar aqui no texto, eu queria trazer um pano no fundo para a gente entender aqui por que a depressão é o mal deste tempo, deste século. Primeiro, porque aumentou os índices de diagnósticos. Então, existe mais estudos agora. Então, existe mais clareza. Antes não se tinha diagnóstico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Obrigado, meu irmão. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Alguns já sabem, meu filho ele tem TDAH.
E agora tudo se fala que é TDAH. É TDAH, TDAH, é TDAH, tudo tem TDAH. Mas na verdade, não se tinha diagnóstico. Então muitas coisas que acontecem hoje, não tinha diagnóstico. Então agora aumentou-se os estudos. Existem estudos para isso. Então aumentou-se o diagnóstico. Amém? Temos mais diagnósticos. Vamos ver aqui, ó. Alteração do estilo de vida da sociedade. É óbvio que antigamente se trabalhava também, mas existe hoje uma questão social onde as pessoas querem aparecer. Um amigo lá no Brasil, ele não tinha Instagram. E ele falou, eu perguntava para ele, cara, rede social é bom, você interage, aproxima das pessoas. Ele falou assim, Jorge, você sabe por que eu não tenho Instagram e Facebook? Porque custa caro. Eu falei, mas custa caro, é de graça, a aplicação você faz ali, baixa ali, tudo mais, não custa nada. Ele, cara, mas eu não tenho nada para postar de interessante. Eu não tenho uma vida social ativa, eu não saio, eu não frequento lugares, eu fico ali na minha casa no final de semana, então custa caro. E esse custa caro muitas vezes impõe sobre nós algo que não precisa. Nós queremos viver, às vezes, de uma aparência, né? Autocrítica excessiva. Essa autocrítica, ela no seu trabalho, quando você recebe uma queixa do seu trabalho, e aí você se coloca aquele peso, ou então quando você deixa de entregar algo, ou quando você está cansado e você sempre se coloca ali para baixo, eu não estou fazendo o ideal, é porque de repente seu filho não tirou uma nota boa na escola, mas eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe. Isso vai invadindo a nossa mente e nos deixando deprimidos, para baixo, muito para baixo. Eu coloquei só alguns tópicos, tem muito mais, mas eu coloquei aqui só 4 tópicos. E experiências adversas que englobam muitas coisas. De repente, a falta de dinheiro, como a gente falou aqui, a pastora Clara ministrou a oferta falando sobre a ausência de dinheiro, a dificuldade que nós enfrentamos, às vezes a perda de um ente querido, tudo isso são adversidades externas. É um trabalho que de repente que está te consumindo, algo que está te fazendo mal. Então essas situações são situações adversas que nos faz entrar em depressão e ficar deprimido. Amém? Mas Jorge, aonde você quer chegar? Aí eu gosto sempre de pregar, e quando eu prego, eu falo que eu gosto de traçar um paralelo com o que nós estamos falando aqui do Antigo Testamento e da Bíblia e contextualizar para o tempo atual. Porque às vezes a gente compartilha algo e parece que é um fato histórico. Parece que a gente está ouvindo uma história e que não se aplica ao nosso cotidiano hoje. Então eu gosto de trazer aqui o que nós estamos falando do passado, das escrituras, mas contextualizando para o tempo de hoje. O que eu faço com isso agora? Então quando a gente vai discorrer aqui sobre os personagens bíblicos, eu quero que a gente tente traçar aqui um paralelo e falar assim, Jorge, o que eu faço com isso agora? Por exemplo, personagens bíblicos que, teoricamente, se você olha na Bíblia, obviamente não vai estar escrito assim, porque Davi estava deprimido. Você não vai ver isso. Até porque não se tinha antigamente psicólogo. Até porque antigamente não se tinha diagnóstico, como a gente falou aqui agora há pouco. Mas, notoriamente, com os estudos, você vai perceber que algumas falas dão sentido. Por exemplo, Davi, ele viveu fatores externos que deixaram ele muito deprimido. E o que eram esses fatores? Perseguições, o líder que ele tinha muito carinho, que era Saul. Ele tinha um carinho por Saul e o cara perseguia ele. Ele orava e intercedia por Saul e Saul queria matar ele. E isso deixava ele aflito. Isso deixava as perseguições, as lutas que ele tinha dentro da própria casa, deixava ele abatido. E olha só o que Davi fala em Salmos 42, versículo 5, só a parte A do texto. Diz assim, por que estás batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa fala aqui é uma fala de uma pessoa que está bem? É uma fala de uma pessoa que está feliz? Obviamente, ele está aflito. Ele está preocupado.
E a nossa alma, quando a gente está deprimido, a gente se questiona por quê? Por que eu estou assim? Senhor, eu estou na igreja, eu estou bem, eu estou com a minha esposa, eu tenho um filho, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, mas dentro de mim algo não está bem. Algo dentro do meu coração não está funcionando legal. E como que a gente pode contextualizar essa fala de Davi para o tempo de hoje? Nós falamos aqui, será que é a falta de trabalho? Ou é o trabalho que a gente tem, que às vezes não paga o que a gente merece? Será que é o trabalho que a gente tem, e às vezes a gente falta dinheiro, a gente abre a nossa despensa e não tem o que precisa? Será que de repente é a preocupação de não ter os documentos? Será que a preocupação de uma polarização que vem vindo, umas falas extremistas que vem perseguindo, nos deixando abatido? Muitas vezes alguma coisa acontece lá no Congresso, acontece lá no governo e isso afeta demais a gente. Eu conheço pessoas, nenhuma nem duas, que depois que o Lula ganhou as eleições no Brasil, ficou deprimido, ficou mal, ficou muito mal. Teve gente que fugiu do Brasil só por causa disso. Falou, não quero mais. Como se fosse acabar o país. Como se fosse... Olha, e isso vai entrando no nosso coração de uma maneira sorrateira. Eu posso dizer que nós como cristãos, muitas vezes, o inimigo não vai vir aqui como o capeta lá e vir assim com... Não, ele não vai vir, ele vai vir de coisas sorrateiras, coisas pequenas. É uma coisa na política, é uma notícia ruim, e isso vai afligindo o nosso coração, vai detomando o nosso coração e deixando nós abatidos. Vamos avançar para um próximo personagem. Jó. Perda de um familiar. Jó, ele não perdeu um familiar, ele perdeu a família dele inteira. E às vezes, a perda de um familiar desestrutura a nossa mente. Deixa a gente muito mal. Ainda mais os brasileiros que estão aqui, que não têm família aqui, né? De repente está só você, seu cônjuge, seu filho e seus familiares, todos estão lá no Brasil. E aí você perde um ente querido. Você perde um pai, uma mãe, um amigo que você tinha muito carinho. Isso mexe com o nosso coração. Veja Jó. Jó, como que ele... Olha a fala de Jó. No capítulo 3, no versículo 11 ao 13. Na versão, eu gosto de colocar algumas versões diferentes para a gente tentar ilustrar e ficar de uma forma bem didática para nós. Olha só. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo? Porque me deu o seu seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo e descansando em paz. E isso era por quê? Porque ele tinha sido afligido de uma dor profunda, de perder a esposa, perder seus filhos, perdeu a sua casa, ele perdeu tudo que ele tinha. E essa fala vem de encontro ao nosso coração, dizendo, se você perdeu alguém, se de repente você está com alguém no leito de hospital, isso está mexendo com você, está mexendo com as suas emoções, nós temos respostas para nós essa noite, em nome de Jesus. O Senhor vai falar conosco. Eu creio que quando o Senhor nos dá uma palavra, eu não tenho dúvida que em algum momento dessa mensagem, o Espírito Santo vai falar com você. Vai tratar coisas do seu coração. Não é o meu intelecto, não é a minha estratégia, mas é o Espírito Santo. Você está na casa do seu pai, eu gosto de falar isso, para que você fique à vontade e esteja disponível a ouvir o que Deus tem para falar com você. Amém? Vamos para mais um personagem? Elias. Domingo retrasado eu preguei pela manhã e eu falei só de Elias. Um texto só de Elias, falando sobre o que tinha acontecido na vida de Elias até ele chegar a esse ponto aí, ó. Esse ponto. Uma palavra dita. Olha só para contextualizar vocês, Elias já tinha visto o fogo descer do céu. Elias já tinha visto a provisão chegar na tua boca. Elias já tinha visto acontecer muitas coisas. Mas quando Jezabel ameaçou ele de morte,
isso entrou no coração dele que ele quis morrer. Ele fugiu para o deserto. E olha como que isso é diabólico. Uma palavra dita, eu vou te matar, entrou no coração de um profeta, que tinha já feito tantos milagres, Deus já tinha usado ele tantas vezes, e ele ficou abatido. Veja, olha o que está escrito lá em 1 Reis 19, versículo 4. Elias entrou no deserto, caminhando um dia, chegou um pé de gesta é uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Um texto tão atual de um texto tão antigo. Um texto tão antigo, né, pastor? E tão recente para nós hoje. Um contexto lá de Elias. E aí eu quero tentar contextualizar, né, como eu tenho te falado aqui, para o tempo de hoje. Palavras ditas. De repente você ouviu uma palavra que entrou no seu coração e te deixou muito mal. De repente que você não é um marido ideal. De repente você que não é uma esposa ideal. Falei pela manhã, no domingo, que lá no Brasil nós conhecemos uma família que a mulher adquiriu um problema no pescoço. Porque numa das discussões, o marido falou para ela assim, você parece uma sapa. E ela ficou com um tumor, e isso foi inchando. E sabe, quando eles passaram pelo processo de conversão, ele pediu perdão, essa mulher foi curada, em nome de Jesus. Para você ver como que uma palavra pode penetrar no nosso coração e destruir aquilo que o Senhor tem para nós. Então, de repente, você ouviu, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu era um homem, antes de conhecer Jesus, muito pervertido. Eu não conhecia Deus, eu vivia sozinho. Eu saí de casa muito cedo para morar. Saí aos 17 anos para morar sozinho. E quando eu conheci a Gisele, Deus, e ela me apresentou a Jesus Cristo, eu comecei a mergulhar no Evangelho, a buscar a Deus de uma maneira tão intensa. E as pessoas que me conheciam, que eu era do mundo, como diz, né? Eu era um cara totalmente pervertido. O pessoal falava assim, rapaz, você vai fazer o que com essa menina? Você não merece ela. Você não vale nada. E aquilo, a Gisele começava a ministrar, e ela falava assim, você vai ser um homem de Deus. Ela começava a profetizar, ela orava por mim. E eu nem sabia, a minha sogra está aqui como minha intercessora. Quando eu fui aceitar Jesus, eu fui a primeira vez na igreja, e ela orou fervorosamente dizendo, Senhor, esse menino vai aceitar Jesus hoje. E foi dito e feito, profeta. Foi lá, orou, e lá vai eu chorando. E agora não paro de chorar, viu, gente? Sou chorão demais. Pense no homem chorão, sou eu. Não tenho vergonha nenhuma de chorar. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Uma palavra dita. Uma palavra dita pode abençoar e pode amaldiçoar. Então cuidado. Cuidado com o que você fala e cuidado com o que você escuta. Porque você tem que pegar a identidade de Jesus. A identidade de Jesus e falar assim, ó, isso que esse patrão me falou não é verdade. Eu não sou um cara injusto. Eu não sou um cara mau caráter. E ainda que no trabalho a gente passe perseguições, na faculdade, na escola, eu tenho o caráter de Jesus. Eu carrego a identidade de Jesus. E em casa você repreende e fala, Senhor, está aqui, ó. Eu lanço tudo aos teus pés. Eu tenho a identidade de Jesus. Então palavras ditas podem entrar no nosso coração e destruir a nossa vida. Jonas, olha que coisa. Jonas é um personagem emblemático que eu trouxe hoje. Por quê? Deus manda ele pregar para uma cidade. Ele não quer pregar para essa cidade. Ele foge, é uma história conhecida. Ele cai dentro da barriga de um peixe grande. E ele se arrepende e começa a pregar.
para que essa população, Deus manda para que ele pregue para que as pessoas se arrependam, a cidade se converta dos maus caminhos, a cidade se arrepende dos maus caminhos. E sabe o que Jonas faz? Se revolta. Mas não dá para entender esse homem, pastor. Eu não consigo entender. Porque ele faz o que Deus pede, e as pessoas se convertem e ele se revolta. Sabe por quê? Porque ele queria que as coisas fossem do jeito dele. E a mudança da sociedade às vezes faz isso. Às vezes a gente não consegue entender o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente começa a pensar e falar assim, nossa, mas isso não estava certo? Aí daqui a pouco está errado. É como diz a questão do ovo, né, gente? A questão do ovo é engraçado. Uma hora você pode comer a gema, outra hora você não pode comer a gema, é a clara. Aí tem que comer a clara e aí daqui a pouco você não sabe o que é certo e o que é errado. Você não sabe o que faz. Aí daqui a pouco você tem que comer o ovo com casca. Esse dia eu ouvi isso. Falei, misericórdia. Não tem como comer ovo com casca. Jesus. Mas veja, olha só a mudança de comportamento da sociedade. Vamos ler lá, ó. Jonas capítulo 4. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro. Para mim é melhor morrer do que viver. Sabe por quê? Porque esse povo começa a se converter e não era o que ele queria. Parece que ele queria que o povo fosse morto por Deus. E Deus começa a repreender ele no continuar do texto. Deus fala, ué, mas porque você está muito bravo? Você está muito duro? Esse povo se converteu. Era o que eu queria. Então veja, às vezes nós somos tão duros que nós queremos que as coisas fossem do nosso jeito. Queremos que as coisas aconteçam do nosso tempo, da nossa forma. Eu cheguei aqui em Portugal com a promessa de pregar para as nações. Eu cheguei aqui em Portugal com a promessa de ganhar muito dinheiro. Aí você chega aqui e você fala, o dinheiro corre de você, você não consegue pregar, você não consegue ministrar, você não consegue... E aí você começa a ficar deprimido, você fala, mas Senhor, cadê o meu tempo? Não vai chegar? Eu não vou conseguir fazer o que o Senhor pediu para eu fazer? E muitas vezes você deixa de fazer porque você não dá um primeiro passo. Você não acabou não se posicionando. Você entrou nessa atmosfera, né, que te deixou para baixo. Ou então porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Como foi com Jonas. Ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele. E uma dureza de coração, queridos. Que nós aqui, nessa noite, podemos lançar fora as nossas durezas de corações. Amém? Que nós possamos estar sensíveis ao que o Espírito Santo tem para falar para nós aqui nessa noite. O último personagem que eu queria trazer aqui para nós. Judas Iscariotes. Olha só. Autocobrança. Vamos ler o texto, que o texto é autoexplicativo. Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao 5. E eu coloquei na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos acompanhar aqui juntos, para que de repente você leia aí e não fique diferente. Quando Judas, o traidor, viu Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo, eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E o que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Queridos, alguns estudiosos dizem que Judas, ele era um dos mais fervorosos, a ponto de ele fazer tudo isso, porque ele queria ver Jesus derrotando aquela liderança romana que tinha naquela época. Isso não está no contexto bíblico, alguns estudiosos dizem isso. Mas o fato é que essa situação gerou um remorso, como diz as Escrituras, e um peso, uma cobrança tão forte, uma dificuldade de encarar os fatos, dele ter visto quanto ele errou, que ele preferiu tirar a sua própria vida ao invés de encarar a realidade. Então veja, muitas vezes a cobrança, a autocobrança, não é nem no ambiente externo, nós mesmos, é eu e eu. É tão difícil
que a gente não consegue performar, a gente se sente mal, a gente se sente um mau marido, a gente se sente um mau esposo, a gente se sente um mau profissional, e isso vai entrando na nossa mente, uma cobrança excessiva, que eu conheci vários e vários casos de gente que tentou, ou falou, ou proferiu, que ia tirar sua própria vida por autocobrança. Eu não sou bom. Eu não sou bom o suficiente. A minha mulher não me merece. O meu filho não me merece. Eu não sou um bom profissional. Eu não sou um bom trabalhador. Queridos, veja. Todos esses homens que eu citei aqui, eles tinham algo em comum. Eu queria perguntar para vocês aqui, para ficar didático mesmo, assim, para a gente assimilar. O que vocês acham que todos tinham em comum aqui? Além da vontade de morrer, obviamente. Todos eles tinham algo em comum. Sabe o que era? Todos eles eram homens de Deus. Olha que interessante isso. Por que eu quis frisar isso? Todos eles eram homens de Deus. Porque eu quero dizer nessa noite que você é uma mulher de Deus. Eu quero dizer que você é um homem de Deus. Eu quero dizer para você que você é um homem de Deus e nada vai roubar a identidade de Jesus. Eu quero dizer para você que se alguém tem dito algo para você, se Satanás tem tramado contra você, tem colocado coisas na sua mente, tem colocado coisas no seu coração, eu quero dizer para você que você é uma mulher e um homem de Deus. E por que eu quero dizer isso? Porque o inimigo tenta sorrateiramente colocar coisas no nosso coração, e como nós falamos lá no começo, lá em João, capítulo 16, Satanás já está derrotado. O príncipe deste século já está sobre o jugo de Jesus, e ele já morreu, ele já não existe mais, ele já não existe mais. Então nós precisamos tomar posse disso. Só que tem algo, irmãos, que nós tentamos aqui espiritualizar. Eu preciso dizer isso para que fique na nossa cabeça. Às vezes nós ficamos falando assim, ó, é o diabo, é o sujo do Satanás. Quando você não muda a sua posição, enquanto você não muda de situação, é aquilo que a gente fala, você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Como? Não vai. Não tem como, queridos. Você precisa mudar de rota. Eu não sei se você já andou, já caminhou com alguém que entrou numa clínica de recuperação do Alcoólicos Anônimos. Eu já tive um familiar que entrou, e é assim, ele me contando, testemunhando, ele disse assim para mim: Jorge, eu só consegui me recuperar um dia que eu olhei no espelho, frente a frente, com um copo de álcool puro, e disse assim, eu preciso de ajuda. E tem horas que a gente fica pensando, o pastor não me visita, o líder não me visita, sendo que na verdade no fundo nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso de ajuda. Olhar e falar assim, eu preciso sair dessa situação, eu estou muito mal e eu preciso mudar de rota. Eu preciso mudar de situação. Onde eu quero chegar com isso? Porque tem horas, queridos, que veja, nessa própria clínica de recuperação, existe reabilitação compulsória. Alguém já ouviu falar disso? Reabilitação compulsória? Quando as pessoas são forçadas a entrar numa clínica de recuperação. A probabilidade dessa pessoa se recuperar compulsoriamente é muito pequena. Quando a pessoa pede ajuda e fala, eu preciso de ajuda, 80 a 90% de chance que essa pessoa não voltará para os mesmos caminhos. Agora, compulsoriamente, ela entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque se nós não levantarmos a mão e pedir ajuda, se nós não reconhecermos que nós estamos mal, e falar assim, eu preciso procurar um amigo. Eu tenho um privilégio, gente, de ter amigos aqui em Portugal. O pastor Ramon é um deles. Não é porque ele é o pastor, mas é porque realmente, quando eu cheguei aqui em Portugal, deu liga. A gente é amigo mesmo. Eu sei que a recíproca é verdadeira também. Juarez é
é um amigo, o pastor Carlos é um amigo. Eu tenho tido amigos, eu não quero ficar aqui sem citar, porque senão eu posso errar e depois alguém vem puxar minha orelha. Meus amigos aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é que quando eu fiquei preso lá pro lado de fora, lá na minha casa, fiquei preso. Esqueci a chave. Falei, e agora? O que eu faço? Liguei pro meu amigo, pastor Ramon. Falei, pastor, e uma vez eu ouvi falar que pastor pasta. Então você vai ter que pastar comigo hoje. Meia-noite ele foi lá em casa. Furando, os vizinhos tudo saindo. Falei, calma, que é só deixei a chave pro lado de dentro. Mas, queridos, a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda. Sabe por quê? Olha que interessante. Jesus pergunta para nós nessa noite: você quer ser curado? Veja, você que ouviu tudo isso que nós falamos, de repente você se identificou com algum ponto aqui. Você se identificou de repente porque você ouviu coisas que não deveriam ser ditas. De repente você carrega traumas do passado. De repente você carrega as feridas tão profundas que você não tem coragem nem de proferir para as pessoas que você ama. Coisas que trouxeram marcas no seu coração, na sua vida. Coisas de repente que foram ditas para você. De repente você está passando por dificuldade no trabalho. Seu patrão te persegue. Seu chefe te persegue. Ou de repente você está se sentindo até oprimido por alguma circunstância. Veja que interessante esse texto que eu quero finalizar aqui. Olha só, João, o Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 6 a 8. É um texto muito conhecido nosso, mas eu fiz questão de destacar ele aqui nessa noite. Olha só, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus, ele poderia simplesmente pegar aquele paralítico que estava há 8 anos e já falar assim, ó, vem lá e cura. Ó, você está curado. Jesus podia ter feito isso. Ó, você está curado. Você está curado. Mas Jesus faz uma pergunta emblemática para o paralítico: você quer ser curado? E qualquer um, em plena sã consciência fala, é lógico que eu quero. Eu estou diante de Jesus, eu estou diante do Salvador, do Messias, eu quero. Só que nós ficamos dentro de uma bolha de tristeza e de depressão, que ele começa a justificar. Gente, ele está diante de Jesus. Ele começa a justificar quando Jesus só fez uma pergunta simples. E olha o que ele fala. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água fica agitada. Oh, Jesus. Olha só. Jesus está diante de nós aqui nessa noite e perguntando: você quer ser curado? E aí nós ficamos presos a nossas, mas é porque o meu trabalho, é porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. E vou viver assim. Queridos, você está na casa do seu Pai. Não se prenda a protocolos, a títulos, a cargos, a rótulos, que pode te distanciar da cura do Senhor para você nessa noite. O Senhor está querendo curar você e você está preso. Não tem ninguém que mexa as águas, Jorge. Senhor, não tem ninguém que mexa as águas. E o Senhor está te perguntando agora: você quer ser curado? Você quer ser curado? Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui, por gentileza. Eu vou fazer essa pergunta para você. Eu gostaria que você refletisse sobre tudo que a gente ministrou aqui nessa noite. Gostaria que você olhasse para dentro de você e falasse assim: Senhor, eu tenho tantas coisas para arrumar na minha vida. Tantas coisas não estão fazendo sentido e eu me sinto muitas vezes com vontade de tirar a minha vida. Olha, não é demérito, queridos. De repente você sinta
preocupado com o que vão pensar a seu respeito. O que eu quero dizer aqui, queridos, é que você viu aqui que estes homens que eu falei aqui, estes personagens que eu disse, eles são homens de Deus. Eles foram registrados na palavra do Senhor. Homens que serviram ao Senhor. Mas veja, foram afligidos e entraram nesse estágio de querer tirar a sua própria vida. Então de repente você está preocupado com algo, mas eu quero te dizer, que se desprenda disso em nome de Jesus. Nós estamos diante do Pai, nós estamos diante do Senhor, e nessa hora o Senhor quer te curar. O Senhor quer vir com um bálsamo te abraçando, te colhendo e dizendo: filho, eu não quero isso para você, eu tenho algo muito melhor. Eu quero reescrever a sua história, eu quero mudar a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar para você.